Bom dia! Hoje é dia 15 de julho e vamos para o nosso devocional da manhã em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Agradeço por estar conosco nesta manhã. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ver essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Levítico, capítulo 6, versículo 13. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devoção. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon, do terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. Circunstância da escrita. Embora o livro de Levítico tecnicamente seja anônimo, evidências da Bíblia e das tradições judaicas e cristãs atribuem sua autoria ao legislador Moisés. Moisés foi o principal recebedor da revelação de Deus no livro de Levítico. Em outro lugar, dizia que Moisés anotou a revelação que recebeu. O autor do livro de Levítico era alguém bem familiarizado com os eventos do livro e um bom conhecedor do deserto do Sinai, o que nos faz deduzir que ele tenha sido uma testemunha ocular dos eventos. Cerca de 1 ano se passou desde a chegada de Israel ao Sinai até a sua partida. Durante esse tempo, Moisés recebeu o pacto do Senhor. Ele erigiu o tabernáculo e recebeu todas as instruções contidas em Levítico e nos capítulos iniciais de Números. Este bloco de material é uma narrativa que continua em Êxodo 19, que começa em Êxodo 19. Passar por Levítico e se estende até Números capítulo 10, versículo 11. Mesmo este evento tendo ocorrido em um espaço apenas de 1 ano, eles recebem um espaço maior nos livros de Êxodo até Deuteronômio. Dessa forma, Moisés mostrou a importância especial da revelação do Sinai para a redenção do Pentateuco. A repetição da expressão "o Senhor falou a Moisés" ao longo do Levítico não deixa dúvidas que as instruções ali contidas eram de origem divina e não a criação de Moisés. Contribuição para a Bíblia. Levítico é frequentemente negligenciado porque os cristãos não entendem bem sua mensagem e propósito. Jesus não pensou assim, pois colocou "ama o teu próximo como a ti mesmo" como o segundo maior mandamento. O apóstolo Paulo considerou essas palavras como a soma dos mandamentos mosaicos. O escritor de Hebreus invocou as imagens de Levítico ao descrever a pessoa e o papel de Jesus Cristo, o sacrifício, o sacerdócio e o dia da expiação. O estudo de Levítico nos dá uma aprofunda devoção a Jesus Cristo, uma adoração a Deus mais forte e uma melhor compreensão da vida cristã diária. Estrutura. Levítico é principalmente uma coleção de leis com um pouco de narrativa histórica. As leis contidas em Levítico podem ser divididas em 2 grupos. Primeiramente vem os mandamentos, ou a lei apódica. Trata-se de mandamentos positivos, farás, e mandamentos negativos, não farás. O segundo tipo de lei é o casuístico. São leis que usam um caso como exemplo do que fazer se algo acontecer. Alguns estudiosos procuram dividi-los em leis civis, morais e cerimoniais, mas não há provas de que os israelitas faziam tal distinção. Spurgeon em Levítico. Se quisermos que ele seja a nossa expiação, aquele a quem Deus designou para ser seu sacrifício, devemos nos achegar a ele, confessando nossos pecados. Nossa compreensão de Jesus deve ser a de que alguém que se senta conscientemente culpado. Ele só não nos pertence se formos pecadores. Nesse ato, houve também uma confissão de autoimpotência. Se os mais perfeitos animais saíssem vivos do altar, a expiação não teria resultado em nada. Deveria ser sem mácula para ser uma oferta, mas ainda assim sua perfeição não se constituía um sacrifício até que fosse morto. Do mesmo modo, Jesus devia morrer. Sua natureza perfeita, seu trabalho árduo, sua vida inocente, sua consagração perfeita nos trariam nada sem o derramamento do seu sangue.
E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do Levítico. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico capítulo 6, versículo 13. Mantendo o altar da adoração em secreto, ardendo continuamente. Isso é a essência de toda devoção. O santuário e os altares familiares emprestam seu fogo dele. Portanto, deixe-o arder. A devoção em secreto é a essência, a prova, o barômetro da religião vital experimental. Queime neste altar a gordura de seus sacrifícios. Que as suas temperaturas em seu quarto sejam, se possíveis, regulares, frequentes e serenas. Muito pode, por sua eficácia, a súplica. Você não tem motivo algum pelo qual orar? Sugerimos, então, que ore pela igreja, pelo ministério, por sua própria alma, seus filhos, seus relacionamentos, seus vizinhos, seu país, pela causa de Deus e pela verdade por todo o mundo. Examinemos a nós mesmos nessa questão tão importante. Quando nos entregamos à nossa devoção pessoal, o que fazemos mornamente? O fogo da devoção está queimando fraco em nosso coração. As rodas da carruagem arrastam-se pesadamente. Se sim, prestemos atenção a esse sinal de declínio. Continuemos pranteando e pedindo pelo Espírito de graça e súplica. Separamos momentos especiais de oração extraordinária, pois se o fogo diminuir sobre as cinzas da conformidade mundana, diminuirá o fogo no altar da família e reduzirá nossa influência na igreja e no mundo. O texto também se aplica ao altar do coração, e é realmente um altar de ouro. Deus ama ver os corações de seu povo ardendo por ele. Ofertamos nosso coração a Deus, todos inflamados de amor, e busquemos sua graça de modo que não jamais seja extinto, pois não arderá se o Senhor não o mantiver ardendo. Muitos adversários tentarão extingui-lo, mas se a mão invisível destra do mundo verter óleo sagrado, o fogo queimará mais e mais alto. Usemos textos das Escrituras como combustível para o fogo de nosso coração, que é como brasa viva. Ouça sermões, mas acima de tudo, esteja por muitas vezes sozinho com Jesus. E esse que seja a nossa orientação. Que a gente viva o secreto, não, como eu falei no sermão da semana passada, não dependa da agenda da sua igreja para ter momentos espirituais. Deus não é o seu psicólogo, ele não está lá só às 10 horas, às 6 horas, não sei qual é o horário do culto da sua igreja. Mas Deus está presente em qualquer momento, inclusive no seu quarto, no seu secreto. Então busque Ele em qualquer lugar, a qualquer hora. Que o Senhor te abençoe nessa quarta-feira. Tenha um bom resto de semana. Mais tarde nós temos o devocional da noite lá no TikTok, entre 8 e 9 horas. E se você não assistiu ainda o sermão de ontem, assista, que a mensagem é sobre sem o amor você não é nada. Então que Deus te abençoe. Amém. Amém.